Olá meninas, sejam muito bem-vindas em mais um material aqui do nosso grupo Zero Ansiedade. Esse é o nosso terceiro dia de desafio e hoje eu vou falar sobre alguns assuntos muito interessantes, mas eu acho que eu vou pagar um mico, mas eu vou pagar esse mico por vocês. Tem algo que eu quero ler para vocês aqui que vai fazer muito sentido com o assunto de hoje. Nós vamos falar sobre traumas e entre esses traumas tem alguns traumas aqui que eu acho que vale muito a pena nós pensarmos sobre ele e a letra dessa música vai fazer muito sentido para vocês. Hoje nós vamos falar sobre traumas e entre esses traumas nós vamos falar do trauma da separação, o trauma do abandono, o traumas sexuais, né, trauma de abusos geral, entre eles o abuso sexual, o abuso verbal, que é muito comum dentro de um relacionamento tóxico e relacionamento tóxico. Então, essa música é a música Saber Voar, da Thalita Barreto, com participação do Kivitz. E eu vou ler justamente a parte do Kivitz, então me perdoe, porque eu não sou muito bom nisso não, mas presta atenção nessa letra que é muito interessante. Quem tem medo da morte não vive, já que só quem está morto não morre. Quem só por medo vive se mata, se desgasta e nem vê por que corre. Primeiramente, então, calma, respira, se sinta um só com o universo. Peço, descansa sua alma em silêncio, enquanto rabiscos alguns versos. O barulho da rua é melhor que alpiste. Jamais confunda gaiola com casa. Casa trancada é tão triste. Se eu bolar uma fuga, você jura que vaza? Jura que voa quando a porta abrir? Jura que canta mais forte possível? Jura que prova pro mundo e para si que a vista do alto é incrível? E que o medo é a mentira mais frágil? Que o ódio é só o grito de um mundo carente? Esse céu anda tão generoso? Abra os braços, aceite os presentes. Sinta a água tocando seus pés. O abraço do vento é a saudade do ninho. Se soltei a sua mão, é porque você cresceu e já sabe caminhar. Perdão, e já sabe o caminho. Ah, por que eu quis ler isso para você? Especialmente por causa dessa parte, ó. Tô emocionado. Quero responder umas duas perguntas que me fizeram no inbox hoje também. Hoje não, essa semana me fizeram duas perguntas interessantes e vou trazer isso nesse vídeo para vocês. Mas presta atenção nessa parte aqui, que essa parte me emociona sempre. E eu sei que algumas de vocês que está assistindo, que está no grupo, inclusive, conhecem o meu livro e a maioria de vocês nem sabe que eu tenho um livro. E essa parte aqui ela faz um sentido muito grande desde a primeira vez que eu ouvi essa música. E faz muito sentido porque tem a ver também com a minha história, com a minha infância. E eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parte. Essa estrofe que diz, ó, o barulho da rua é melhor que alpiste. Jamais confunda gaiola com casa. Casa trancada é tão triste. Se eu bolar uma fuga, você jura que vaza? Você jura que voa quando a porta abrir? Jura que canta o mais forte possível? Jura que prova para o mundo e para si que a vista do alto é incrível? Muito bem. Emoções à parte. Acho que não dá, né, gente? Vamos lá. Eu vou olhar muito para esse lado aqui porque é onde está o computador, tá? A câmera está aqui de frente, o computador está aqui e aí tem algumas coisas no computador que eu vou precisar. Então vamos lá. Uma das perguntas que me fizeram essa semana e que eu decidi responder aqui é a seguinte. Não sei se eu vou comentar isso lá no grupo, tá? A menos que eu seja perguntado, é claro que não tem problema em falar nada sobre esse assunto. Mas alguém perguntou assim, Jack, por que você está fazendo esse trabalho voltado para mulheres, sendo você homem? Então a resposta para essa pergunta é a seguinte. Se você leu o meu livro, ou se você... Eu sei que algumas pessoas que estão no grupo já leram, tá? Então, quem leu o meu livro sabe por que eu tenho esse trabalho voltado para mulheres. O nome do livro é Desista dos Seus Sonhos. E apesar do nome estranho, é muito... Eu sinceramente acho que tem
muita coisa interessante, tá? E você vai entender, se você lê o livro, e eu espero que você leia, você vai entender por que desista dos seus sonhos. O que isso quer dizer? Isso aqui, e quando você lê o livro, você vai perceber que não tem nada a ver com desistir dos seus sonhos. Mas é a forma como você está sonhando com os seus sonhos. É a forma como você está pensando os seus sonhos, tá bom? Mas eu não vou ficar dando spoiler, não. Eu só quero te dizer o seguinte, que existe motivo sim para eu ter um trabalho voltado para mulheres, para eu defender tanto o empoderamento, eu defender tanto a independência feminina, mesmo sendo homem. Tá? E não é difícil de entender isso, se você conhecer um pouco da minha história, um pouco da minha infância. E tudo que eu vou falar hoje, gente, tá muito ligado com a minha história, está muito ligado com a minha infância. Enfim, e a outra pergunta que me fizeram é o seguinte, se eu tenho alguns materiais. E sim, né, eu tenho livro, eu tenho alguns e-books e eu tenho alguns cursos. E qual que é a sacada? Não era uma coisa que eu tinha interesse de fazer, pelo menos não agora, mas eu vou deixar para vocês no grupo, tá? Se vocês acharem interessante, eu vou deixar uma enquete lá primeiro, porque eu não quero entupir o grupo de coisa que não é do interesse de vocês. Mas se vocês se interessarem, eu vou deixar um conteúdo, vou deixar acesso a esses conteúdos para vocês conhecerem um pouco mais do que eu tenho, além da mentoria, além das terapias, e especialmente esse conteúdo aqui. Tem dois conteúdos que eu diria para vocês, porque isso tem muito a ver especialmente com o nosso assunto de hoje, que é traumas. Tem dois conteúdos aqui que, na verdade, três conteúdos. Tem o livro, tá? Desista dos seus sonhos. O meu outro livro não está lá ainda, não está pronto, né? Então está chegando outro livro com o tema Meu Querido Trauma. Esse livro também é muito legal, acho que vocês vão gostar. Mas vamos focar no que já tem lá. Desista dos seus sonhos é um livro. Tem um e-book chamado Mulheres Amadas Nunca Serão Abusadas. Mulheres amadas nunca serão abusadas. A abreviatura para isso é MANSA. Então, esse e-book é muito, cara, muito legal se você já passou por violência doméstica, se você passou por isso na infância, se você está passando por isso na sua vida, se você passou por trauma de abandono, se você passou por trauma de separação, se você está em um relacionamento tóxico, por favor, acesse esse conteúdo. Isso aqui vai abrir muito a sua mente, vai te dar ferramentas gigantescas para o nosso objetivo nesse grupo, porque o nosso objetivo, apesar do tema parecer ser ansiedade, e de fato é, porque tudo isso aqui que a gente está falando é gatilho, é caminho para a ansiedade. Então, o nosso objetivo está dentro do objetivo. Mas o meu objetivo com vocês, e eu acho que vocês já perceberam isso, é muito mais do que ajudar vocês com a ansiedade. Meu objetivo com vocês é empoderar vocês, fazer com que vocês, mulheres, não é que vocês não vão precisar de outras pessoas, gente, não é isso. Mas vocês não vão ter que ser dependentes. Então, presta atenção nisso. Entende? Dependência, precisar. Dá licença. Precisar entender que ninguém é uma ilha, que nós pessoas precisamos de pessoas, e quem passa por mentoria comigo, e aqui também tem mulheres aí que talvez até se manifeste, tem várias mulheres aqui que já passam por mentoria comigo, outras são minhas clientes da terapia. Vocês vão entender e vão lembrar especialmente que eu sempre falo isso, que não é uma questão de você depender, não é a questão de você não precisar de ninguém, é a questão de você depender de outra pessoa. O meu objetivo aqui é te empoderar a ponto de que você vai sim entender que não é uma ilha, entender que precisa de outras pessoas, entender que é bom ter um parceiro, mas você não é dependente dessa pessoa. Você não é dependente financeiramente, você não é dependente emocionalmente dessa pessoa. Entende? Então, meu objetivo com vocês aqui é muito mais do que ajudar vocês a ficarem livres da ansiedade. Ok? Então, eu falei de 3 conteúdos que eu acho que é muito foda se vocês, de vocês terem acesso. O livro,
O e-book, né, Mansa, Mulheres Amadas Nunca... Ó, presta atenção nesse título, gente. Mulheres Amadas Nunca Serão Abusadas. Isso aqui não é brincadeira. Não é brincadeira. E a hora que você lê esse e-book, você vai entender exatamente e falar, cara, é verdade. Eu só fui abusada porque eu não fui amada. Ai, Jack, que coisa óbvia. Você não entendeu. Eu prometo para você que você ainda não entendeu. Na hora que você lê o livro, você lê esse e-book, você vai entender, mas você ainda não entendeu, você só pensa que entendeu isso aqui. Tá bom? E tem um outro conteúdo também que é muito legal para a gente já entrar direto aqui para os traumas, que é o DOP da Mente. O que é o DOP da Mente? É um curso gravado, com aulas gravadas. Esse curso, o nome desse curso, na verdade, DOP da Mente é uma abreviatura, mas é Destravando o Poder da Mente. Tá? Então, DOP da Mente é uma abreviaturazinha ali para ficar mais fácil. Destravando o Poder da Mente. Você nasceu extremamente poderosa, mas você não foi ensinada a acessar esse poder. Esse curso é um curso que vai te ensinar a acessar, a entender e acessar e colocar esse poder para funcionar na sua vida, tá? Beleza? Vamos lá, vamos começar a falar do trauma. Vamos começar a falar de trauma. Primeiro, vamos entender o que é trauma, para depois a gente ir para outros processos aqui que também serão bastante interessantes de vocês compreenderem junto comigo. O que é trauma? Trauma é um evento. Simples assim. Tem um evento, esse evento gera para você uma experiência, e essa experiência ela pode desenvolver em você um trauma, ou ela pode simplesmente passar batido. Não importa que experiência, tá? Toda experiência ruim gera trauma. Calma, peraí. Toda experiência ruim do ponto de vista de quem? Porque eu conheço pessoas que passaram por situações terríveis e não ficaram traumatizados com essas situações terríveis. E coisas simples, umas coisinhas mais bobinhas assim, isso gerou para ela um trauma. Aí sim gerou um trauma terrível. Então, não é eventos do seu ponto de vista traumático, do seu ponto de vista ruim, que gera trauma. Isso é uma coisa muito particular de cada pessoa. Porém, todo evento que para você é uma experiência ruim, tende a desenvolver em você um trauma. Traumas geram bloqueios emocionais. Bloqueios emocionais, eu não vou explicar isso daqui, que eu já expliquei isso aqui lá no grupo. Então, traumas geram bloqueios emocionais e bloqueios geram crença. E só para você saber, se você quer fazer um curso só de crença, tem um curso gravado também, só de crenças limitantes, para você ficar livre das crenças. Mas se você comprar o DOP da Mente, não precisa comprar esse curso, porque lá no DOP da Mente tem esse curso de crenças limitantes incluso. Beleza? Adiante. Então, isso é trauma. Todo evento que para você gerou uma experiência ruim pode desenvolver um trauma. Esse trauma é só uma memória que é dolorosa para você. E daí, o que vai acontecer? Agora a gente entra num lugar complicado, porque tem traumas vividos, tá? Por exemplo, você passou por um acidente. Não importa que idade você tinha. Passou por um acidente, isso gerou um trauma. Isso é um trauma vivido. Mas tem traumas que não são vividos. Tem trauma que é herdado. E tem outro tipo de trauma que não é um trauma herdado. É um trauma que ele é ensinado culturalmente. Tá? Eu vou explicar isso. O que é o trauma herdado? É um trauma que você indiretamente, você viveu esse trauma indiretamente. Você meio que herdou esse trauma por conta de uma experiência que outra pessoa passou. Então você não vivenciou aquele trauma, mas de tanto aquela pessoa, e aí geralmente esse trauma herdado, ele é um processo que acontece na gestação. Aí você vai falar para mim, mas se está na gestação, foi um trauma vivido. Calma. Vamos pensar no seguinte. Vamos dizer que a sua mãe, você nunca passou por abuso sexual, por exemplo. Tá? E por que eu estou falando de abuso sexual? Porque é absurdo os números com relação ao abuso sexual para homens e mulheres. Mas o nosso foco aqui são as mulheres. Então, tecnicamente, houve uma época, uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, mais ou menos, eu fiz um estudo de clínica mesmo, dentro do meu próprio consultório, e eu constatei que de cada 11 mulheres que eu atendia, 9 já tinham passado por abuso sexual. 7 dessas mulheres passaram por abuso
consciente, elas sabem, lembram do abuso, e 4 dessas mulheres não sabem que passaram por abuso e acabam descobrindo isso através de processos de hipnose, regressão e tal, tal, tal. Tá bom? Só informações aqui, porque eu acho que é informação útil para você. Então, vamos dizer que a sua mãe passou por um abuso na infância dela e ela lembra desse abuso. Aí agora ela está grávida e por algum motivo, por algum gatilho, a sua mãe começa a reviver a situação daquele trauma. Ela começa a lembrar daquele trauma. Ela começa a sofrer as manifestações daquele trauma. E está grávida de você. Olha que doideira, você nunca passou por abuso sexual, mas você acaba desenvolvendo ao longo da sua vida, desde a infância, problemas muito sérios, emocionais, que está ligado não a um trauma que você passou, mas um trauma que a sua mãe passou, e ela só sofria com isso lá na gestação. Logo, você tem os gatilhos de um trauma que você nunca viveu. Esse trauma é herdado. E tem o trauma que é passado culturalmente. O que é o trauma passado culturalmente? Vamos pegar uma outra situação? Seu bisavô caiu no rio e quase morreu afogado. E daí em diante ele pegou um trauma desgraçado de água. Seu bisavô cresce, isolado, evitando por tudo qualquer tipo de água que não seja de banho. Entendeu? Então, até de chuva ele corre. Poço, piscina, rio, nem beira, pelo amor de Deus. Aí ele casa, tem filhos e ele começa a falar em casa do perigo de estar perto de uma piscina, de entrar numa piscina, o perigo do afogamento. E ele passa isso de uma forma, porque isso para ele foi tão terrível, tão doloroso, ele passa isso de uma forma tão forte para os filhos, que depois os filhos se casam e começam a falar a mesma coisa, fazer a mesma coisa. Logo, esses filhos também nunca tiveram contato com água, evita todo tipo de contato com água, água de piscina, água de poço, água de represa, tá? Esse tipo de água, tá, gente? Passa a vida toda evitando isso e começa a falar para os filhos. Opa, chegou sua vez. Você nunca sofreu por afogamento, nunca sofreu um trauma de afogamento, mas morre de medo de entrar na piscina. E nem sabe de onde que vem isso. Por quê? Porque você escutou isso tanto remotamente, você escutou isso tanto na sua infância, você cresce com medo de entrar numa piscina, entrar num poço, entrar numa represa e nem sabe por que você tem tanto medo, sim, de morrer afogado. Esse trauma é um trauma herdado. Tá? Esse trauma é um trauma que você adquiriu por cultura. Ok? Entendendo o que é trauma, agora vamos entender algumas questões. O que o trauma costuma gerar nas pessoas? O que o trauma costuma fazer? Em algum momento da vida, ou imediatamente, logo depois de passar pela situação, pelo evento traumático, você vai desenvolver bloqueios emocionais. Eu gosto de dizer que você pode, tá? A probabilidade é muito grande, mas eu ainda assim prefiro usar o termo de que você pode desenvolver, porque de fato possa ser que você ouça muito sobre isso, que você sinta isso enquanto está na barriga da sua mãe e não sofra com isso. Pode acontecer, mas é muito raro. Então o que vai acontecer? Vai desenvolver para você um padrão. Agora a gente entrou no problema. O trauma, através do bloqueio emocional, vai gerar um padrão de vida para você. E é por causa desse padrão que você não só vivencia aquele problema traumático, aquele trauma, como também você transfere isso para a sua vida, para os seus filhos, e vira uma cadeia. Por isso que a gente chama de padrão. Então, quando a gente fala, presta atenção nisso aqui que agora vai dar um tilt aí na sua mente. Quando a gente fala, por exemplo, de padrão familiar, nós estamos falando de traumas que feriram a sua família, feriu alguém da sua família, ou feriu você, e que você agora começa a viver baseado, pautado, configurado ou configurada de acordo com aquele trauma. Olha que doideira. Talvez se você esteja no seu segundo casamento, terceiro casamento, e você faz uma análise dos seus namorados e dos seus antigos casamentos, você percebe que todos eles foram abusivos, todos os seus parceiros foram narcisistas, todos os seus parceiros eram violentos,
todos os seus parceiros eram beberrões, ou usavam drogas, ou era mulherengo. Enfim, tinha algum padrão, tinha alguma coisa neles, ou tem alguma coisa neles, que é comum para todos. Aí você fala assim, gente, eu tenho o dedo podre, porque eu só arrumo gente desse jeito. Opa, o nome do seu dedo podre é padrão. Porque se você olhar para trás, você vai acabar percebendo que você está repetindo algo, provavelmente, está repetindo algo que acontecia com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia. Talvez você nem foi criado com a mãe, foi criado com a tia, foi criado com a avó. E talvez até o relacionamento da sua mãe não era conturbado, mas o da avó era. Né? O da tia era. E você acabou absorvendo aquilo. Talvez você nem morava na casa da tia. Mas a tia, de certa forma, era uma referência para você. Você viu o sofrimento dela e você acabou absorvendo para dentro de você aquele padrão de vida que a sua tia vivia. E agora você está repetindo isso. Ah, detalhe, tá? Se você está vivendo isso, provavelmente você vai transferir isso para os seus filhos. Isso é muito sério. E quando eu falo isso aqui, eu estou focando mais na questão do relacionamento, porque está tudo muito interligado aqui. Mas isso aqui, gente, esses padrões, você acaba transferindo isso ou vivendo isso, reagindo a isso para qualquer trauma. Tá? E o nosso foco aqui é falar do trauma de abandono também. Pessoas que sofreram abandono tendem, por medo de ser abandonado, a abandonar. Talvez você não entenda por quê, porque cargas d'água você afasta as pessoas que você gosta de você afasta as pessoas que você ama de você. E eu vou te dar uma resposta aqui que talvez bate direto, assim, ó, um bofetão na sua cara. Você abandona para não ser abandonado, para não passar pela dor do abandono de novo. Por quê? Porque está configurado um padrão na sua cabeça de que pode estar indo tudo muito bem, em algum momento vai dar errado. Em algum momento a pessoa vai te trair. Em algum momento a pessoa vai te abandonar. Em algum momento a pessoa vai pisar na bola com você. Em algum momento vai dar ruim para você. Antes que isso aconteça, o que eu faço? Até para não sofrer demais, porque eu vou me apegar demais. Quanto mais tempo eu vivo esse relacionamento, mais eu me apego com essa pessoa. O que eu faço? Joga essa pessoa no lixo. Joga essa pessoa para lá. E aí eu abandono para não ser abandonado. Eu rejeito para não ser rejeitado. E aí tem até alguns casos que eu traio para não ser traído. E aí talvez você não entenda isso. Talvez até você esteja se martirizando nesse momento da sua vida pelas coisas, se culpando terrivelmente por coisas que você fez, por erros que você considera ter cometido, sem saber por que você cometeu esses erros. Quem sabe nós estejamos nesse momento explicando para você o porquê. Ok? Traumas verbais geralmente vai gerar em você, geralmente vai gerar para quem vai desenvolver em quem passou por trauma verbal a dificuldade de se comunicar. Não é falar, tá, gente? Comunicar e falar são coisas diferentes. Talvez não passe uma dificuldade em falar, mas de se comunicar, de se fazer entendido, de se fazer entender. Entende? E olha só quantas pessoas que às vezes sofrem coisas terríveis para elas porque não dá conta de falar não. E é que eu sou essa pessoa, eu não sei falar não. Sabe por quê? Provavelmente você ouviu muito não. Não pode, não faça, isso não é para criança, isso não é para você, isso não é isso aqui. Ah, porque sua prima faz isso muito melhor do que você, porque sua irmã dá conta de fazer e você não dá conta, porque o seu irmão, isso aqui você não é. Você não pode, você não é, você ouve tanto que você é incapaz, que você é incompetente, ou que a sua opinião ela é fraca, a sua opinião é pouco convincente, a sua opinião é pouco importante, e você começa a desenvolver a habilidade de não questionar, de não cobrar os seus direitos. Tá? A gente fala disso lá no Mulheres Amadas Nunca Serão Abusadas. Então você acaba desconhecendo a sua capacidade de dizer o que você quer, o que você gosta, de se impor, de cobrar o seu direito. Isso, gente, pelo simples fato de que você sofreu muitos abusos verbais. Abusos sexuais pode gerar, entre outros problemas, inclusive esses daqui que eu já estou citando, pode desenvolver para você, por exemplo, não gostar de sexo. Ou ter dificuldade de
permitir que que libido não é energia para sexo, tá, gente? Libido é energia para vida. E você canaliza libido para onde você quiser, para o trabalho, para o estudo, para arrumar casa, para construir alguma coisa, para negócios e para o sexo. Você é quem determina para onde a libido vai. Mas baixa libido, que inclusive é uma das coisas que gera depressão, é muito comum em pessoas, por exemplo, que passou por abuso sexual. Não quer dizer que só quem tem esse problema é quem passou por abuso sexual, tá, gente? Ou vice-versa. Não quer dizer isso. Estou falando que tem a tendência. É comum. Ok? E agora chegamos também no trauma por separação. Quantas vezes você está dentro de um relacionamento, o relacionamento está indo, está fluindo, nem estou dizendo que é um relacionamento abusivo, tá, gente? Nem estou dizendo que é um relacionamento tóxico, mas você está dentro desse relacionamento e tem uma coisa que passa o tempo todo dizendo para você que vai dar ruim, que você vai sofrer, que essa pessoa vai te abandonar, que essa pessoa vai te fazer sofrer, que essa pessoa vai decepcionar você. E aí você começa a pensar tanto que essa pessoa vai separar de você, que a separação acontece. E às vezes nem acontece porque vocês querem separar. Acontece porque você traz essa energia de separação para dentro do seu relacionamento. Quando você assusta, você está separando. Talvez até porque a outra pessoa não suporta viver com você, do tanto que você enche o saco nessa questão de separação. Você nem percebe que faz isso. Por quê? Porque para você talvez tenha sido imperdoável a separação dos seus pais. Talvez você nunca tenha conseguido superar a separação dos seus pais, a separação dos seus avós. E aí você trouxe esse padrão para dentro de você e agora você está sofrendo o reflexo disso. Doideira, né? Relacionamento tóxico. Na minha opinião, existe 5 padrões de relacionamento. Alguns estudiosos falam de 4 processos de relacionamento. Eu consigo enxergar 5, eu gosto de falar desses 5. E está tudo certo para quem discorda, tá? Então, se você discordar, está tudo certo também. Na minha opinião, existe o relacionamento funcional, não é perfeito, mas ele funciona bem. O disfuncional, que ele é bem mais imperfeito, ele não funciona tão bem assim, mas ainda é sustentável. Na minha opinião, dos relacionamentos que não terminam, a maioria deles está entre esses 2 tipos de relacionamento. Aí vem o relacionamento ácido, que quase ninguém considera. É um relacionamento que ele tem conflitos sérios, ele passa por situações extremas muito comumente. Então, todo relacionamento passa por situações difíceis, tá, gente? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele relacionamento que ele ao mesmo tempo que ele é conturbado, não se cogita a separação. Não se cogita cada um seguir o seu caminho. Então, é sempre aquela coisa do separa e volta, ou então separa e volta no sentido de briga, né? Um vai para lá, vai para cá, fica 2 dias na casa da mãe e volta, e tá tudo bem, toma conta. Esse relacionamento é ácido. Esse relacionamento tem uma probabilidade muito grande de chegar para o próximo nível, que é o relacionamento tóxico. No relacionamento tóxico, nesse relacionamento ácido, tem muita agressão verbal, mas não tem agressão física. Ok? No relacionamento tóxico, já tem muita agressão verbal, algumas agressões físicas do tipo leve, tá? Agressão física leve, que é empurrão, que é chacoalhão, mas olha, presta atenção. Não é porque a agressão é relativamente leve que deixa de ser agressão. Um empurrão é agressão física. É abuso físico. Entende? E nesse relacionamento, os abusos já passaram do abuso psicológico. Eles já chegaram no abuso físico. No relacionamento ácido, tem muito abuso psicológico, tem muita chantagem e tem abuso moral. Ok? No tóxico tem moral, tem psicológico, tem abuso físico leve. E no abusivo, esse é tenso. E esse, geralmente, quem está vivendo esse relacionamento, provavelmente está fadado a sofrer enquanto estiver nele. Porque nesse tem todos os tipos de abuso. Tem abuso físico, tem a verbal, tem sexual, tem moral, psicológico nem se fala. Costuma ter problemas de cativeiro também, sabe? Aquela coisa de prender dentro de casa. Por isso que eu falei que aquele trecho da música, aquela música que eu citei, que na verdade é só um pedaço da música,
tudo que eu falei é só um pedaço da música, tem muito a ver com o nosso tema de hoje por causa disso. Os relacionamentos abusivos costumam ter agressão de todas as formas. Físico, verbal, sexual, psicológico. Entende? E aí, essa história. Se eu bolar uma forma de você fugir, você jura que foge? Você jura que você vaza quando a porta abrir? Você jura que se eu te der uma estratégia para sair disso, jura que você sai? Isso é muito forte. Por quê? Porque mais de 80% das mulheres que estão nesse tipo de relacionamento e já estão conscientes que estão vivendo isso, não vai quando a porta se abre. Porque já desenvolveu dependência financeira, dependência emocional, dependência psicológica. Entende? Aí agora vocês começam a entender um pouco melhor por que eu falo muito desses assuntos. E por que nós estamos aqui? Por que esse grupo existe? Entende? Para que a porta da gaiola se abra e para que você tenha ferramenta suficiente para entender e conseguir vazar de dentro dessa gaiola. Porque eu sei que é difícil. Quando há dependência financeira, é muito difícil sair, gente. Eu sei disso. Eu sei disso. Quando há dependência emocional, é muito difícil sair. Quando você tem que... A pessoa já colocou tanto abuso psicológico, já fez tanto abuso psicológico com você, que só de você pensar, gente do céu, se eu sair desse relacionamento, ele me mata. Ele falou que me mata. Se eu sair desse relacionamento, ele falou que vai matar meus filhos. Eu não posso correr esse risco. Gente, se eu sair desse relacionamento, eu vou viver como? Já tem tantos anos que eu não trabalho, eu não tenho profissão, ou já perdi minha profissão. Mulheres amadas nunca serão abusadas. Pega isso aí. Tá bom? O que vocês precisam entender aqui, mulheres? Mulheres que hoje eu chamo de meninas, mas que o meu objetivo é que daqui 15 dias eu esteja chamando vocês de mulheres de milhões. Mas por enquanto, eu estou chamando vocês de meninas, mas eu estou vendo, inclusive eu estou vendo pelo inbox aqui, pelas mensagens que eu estou recebendo no privado, eu estou vendo que muitas mulheres aqui já estão quase lá na outra fase. Isso é maravilhoso, porque isso atinge o meu objetivo, o objetivo da minha esposa, o nosso objetivo de empoderar vocês, de dar para vocês essa condição mental, condição emocional, de construir condição financeira e parar de depender de coisas pequenas, de gente pequena, de energia baixa. Parar de viver de baixa libido, de baixa energia. Porque o que te segura aí não é a dependência emocional, você sabia disso? O que te segura nesse relacionamento de merda não é a dependência emocional. Não é a dependência financeira. É a baixa libido. E só lembrando, quando eu falo de libido, eu não estou falando de energia sexual. Energia sexual é só uma parte da libido que você pega e manda para a área do sexo. Mas quando você tem baixa energia, é como se você estivesse morrendo de sede, morrendo de fome. Você não tem energia para trabalhar. Você não tem energia para arrumar a casa. Você não tem energia para se arrumar. Autoestima, gente. Autoestima. A gente falou de autoestima essa semana. Autoestima está totalmente ligado com a baixa libido. Você quer ver uma coisa? O dia que você acorda bem, quando você acorda bem, o que você faz? Você mete aquela roupa massa, você passa uma maquiagem legal para ficar dentro de casa. Bota um brinco diferente, toma um vinho em casa, liga o som, porque você está bem. E quando você não está legal? Quando a energia está baixa, o que você faz? Quer ficar na cama até mais tarde, se levanta na marra, só vai lá fazer o almoço porque tem que fazer o almoço. Você só vai comer porque tem que comer. E às vezes nem come, até quantas de vocês faz a comida e não come? Tudo que eu estou falando aqui para vocês, gente, não é brincadeira. Eu sei que não é brincadeira. E você sabe que não é brincadeira. Mas se você não tomar uma atitude imediata, é essa merda de vida que você vai continuar vivendo. E é essa merda de vida que você está ensinando os seus filhos a viver. Você está construindo essa merda de vida na cabeça dos seus filhos, das suas filhas. E vai chegar um dia que eles vão viver a mesma merda de vida que você está vivendo. Não faça isso. Não faça isso com eles, não faça isso com você. Não faça isso. Eu espero que esse vídeo
que eu sei que ficou longo e me perdoe por isso, mas eu espero que esse vídeo exploda a cabeça de vocês. Espero que esse vídeo expanda a consciência de vocês, a ponto de aumentar, de elevar a energia de vocês o suficiente, tirar o bumbum aí da cadeira, tomar uma decisão, bater na mesa e falar assim: eu vou mudar de vida. Eu não aceito mais viver do jeito que eu estou vivendo hoje. Eu não aceito ganhar o que eu ganho hoje. Eu não aceito ser humilhada como eu sou humilhada hoje. Eu não aceito viver do mínimo como eu estou vivendo hoje. Eu não aceito não ser amada como eu mereço ser amada. Como eu quero ser amada. Eu não aceito a pessoa subir em cima de mim, terminar o servicinho dela de merda, virar pro lado e eu ficar aqui. É só isso. Gente, sexo ruim é uma falta de respeito com a outra pessoa. Jack, por que o sexo ruim porque o sexo é uma das grandes maravilhas que nós temos para compartilhar com os outros. E se a grande maravilha que a outra pessoa está compartilhando com você é essa merda, é essa coisinha insignificante aí, que mal satisfaz ele, e você está aceitando isso, então imagina, se isso é o máximo que ele tem para te dar. Entende? Não vou entrar muito nesse detalhe, porque eu sei que tem mulheres aqui que não estão preparadas para ouvir sobre esse assunto. Né? Então vamos deixar para o outro. Vamos deixar para as mulheres. Mulheres de milhões vai ouvir sobre esse assunto, vai ouvir bastante, vai aprender muito sobre isso e vai mudar a perspectiva de vida delas nesse aspecto. Ok? Espero ter conseguido contribuir muito com vocês hoje. Falamos sobre traumas, né? Falamos, claro, gente, que aqui não dá tempo de falar detalhadamente, o tempo é curto. E olha que eu já tomei tempo pra caramba. Então, nós já estamos aqui com mais de 30 minutos de vídeo. Então, assim, eu sei, mas é fundamental que, pelo menos, a consciência de vocês seja expandida até o ponto que eu consegui expandir agora. Tá? Não esquece que nós vamos ter uma live. Nós vamos ter 2 lives, na verdade, no dia 23 e 24. Nós teremos live à noite. É uma segunda e uma terça-feira. Reserve esse dia, tá bom? Porque nós vamos falar das questões financeiras, da dependência emocional e da insegurança financeira. Nós vamos falar muito disso e vocês vão entender coisas gigantescas para o negócio de vocês, para a independência financeira de vocês, até para ajudar vocês a saírem dessa vidinha de merda. Vocês vão perceber que muitas de vocês não estão sendo amadas, cuidadas, porque a pessoa do outro lado sabe que você não tem condição de seguir sozinha. Então ele está numa zona de conforto muito grande. Vamos tirar esse cara da zona de conforto para ele entender quem é você e que você merece ser amada, cuidada, respeitada, protegida. E mais, se esse cara não entendeu ainda que você merece tudo isso, especialmente se ele não entender aqui no futuro, será que essa é a pessoa com quem você quer terminar os seus dias? Você quer envelhecer do lado dessa pessoa? Pensa nisso. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Comenta esse vídeo. Esse vídeo vai estar no YouTube. Provavelmente vocês estão vendo esse vídeo no YouTube, talvez não tem problema. Mas saiba que a gente tem canal no YouTube, a gente tem canal no TikTok, a gente tem canal no Instagram, né? Eu vou deixar tudo aí, tá? Eu vou deixar na tela aqui para facilitar o caminho de vocês. Então, entre lá, segue a gente, comenta nos conteúdos, compartilha esses conteúdos para que essa rede cresça e muito mais mulheres deixe de ser meninas emocionalmente e passe a ser mulheres de milhões. Beijo no coração. Fui.